Olá a todos que nos acompanham, eu sou a Stephanie Mota e hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal que vai girar em torno da obra de Monteiro Lobato. Temos aqui a convidada Juliana Prado, convidado Armando Júnior. Juliana Prado é leitora e escritora, autora do livro Poesias que me pariu pela editora Correria, formada em Economia pela Universidade Federal da Grande Dourados, licenciada em Matemática, atualmente é professora na Rede Pública do Estado de São Paulo. Curiosidade importante, gosta de pagode e Barões da Pisadinha. Armando Júnior é professor formado em Letras pela Universidade de Mogi das Cruzes, estudou inglês no FISC e extensão universitária que se iniciou na cultura inglesa e finalizou na PUC São Paulo. Hoje leciona na Rede Pública de São Paulo, com diversos projetos de inglês, teatro, xadrez e tênis para crianças e jovens. Leitor assíduo, sonha em tornar a sua biblioteca pessoal acessível aos amigos, tornando ainda mais parte da realidade de todos o acesso à leitura. E a curiosidade interessante é que ele gosta de esportes e de comer como se não houvesse amanhã. Olha o nosso cafezão aí. E já abrindo o nosso bate-papo, Armando Júnior, fala pra gente um pouquinho quem foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi uma personagem da literatura brasileira bastante complexa. Ele, na verdade, ele queria estudar Belas Artes, mas o avô dele falou não. Como o avô tinha uma fazenda, ele queria que ele administrasse a fazenda, ele foi obrigado a estudar Direito. E assim, de cedo ele foi para São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, para se preparar para a universidade, e por curiosidade já escrevia para 3 jornais e foi retido em português. 14 anos já dominava francês e inglês. E quando ele se formou, na festa de formatura, ele já mostrou que veio. Ele fez um discurso tão acalorado que alguns professores, padres e bispos já saíram do recinto. Ele, um escritor, escreveu muitos contos. Assim, metade da obra dele foi para a literatura infantil. E ele também escreveu outros textos, focado também sobre o ferro e o petróleo. Ele, na verdade, ele era um grande empreendedor, Ele queria que o Brasil desse certo, E ele viveu uma época nos Estados Unidos e ficou admirado porque as rodovias cortando o país crescendo, e ele tinha um tripé que ele pensava para o Brasil, que era estrada, ferro e petróleo. Ele chegou a abrir empresa de estrada de ferro, empresa de petróleo. Ele acabou até fazendo inimigos, E interessante que quando ele escreveu Nasceu de Narizinho, o Washington Luiz, que foi presidente do Brasil, na época ele era chamado presidente do estado de São Paulo, pediu para ele doar livro. Ele doou 500 livros para a escola. Aí fez tanto sucesso que ele importou mais máquinas e começou a fazer continuidade. E daí que veio a ideia de fazer o sítio e os personagens foram pro sítio. Assim que começa a história de Monteiro Lobato. Muito bom, muito bom. Continuando aqui, Juliana, falando da literatura de modo geral, qual a importância da literatura na formação da criança? Na verdade, a literatura é importante para todo mundo em todas as fases, Eu acho que em todas as fases, assim, é importante destacar, que ela é muito importante. Mas especificamente nessa parte inicial, das crianças, e também até de adolescentes, é uma forma, um instrumento no qual as crianças aprendem a se encontrar no mundo, Então aprendem a se expressar, Então a gente vê que na sociedade as crianças é uma parte da sociedade que muitas vezes é apagada, por vários contextos, Então quando essa criança tem contato com a leitura, ela consegue se expressar, Ela consegue se encontrar no mundo, consegue se entender naquele espaço, que ela está ocupando, Então a literatura contribui de várias formas e principalmente para esse reconhecimento, desse eu, da criança no espaço que ela está ocupando, que muitas vezes, é despersonificado, que muitas vezes é tirado, Então há essa conexão aí dessa personalidade, desse reconhecimento, no mundo. Agora, uma pergunta para os nossos 2 convidados, Muita gente reconhece
a importância das crianças lerem. Mas existe uma dificuldade em disseminar esse hábito. O que vocês acham que faz com que isso se torne difícil? Juliana, pode começar. Eu acho que são vários recortes, né? O primeiro recorte é que a gente está num país extremamente desigual, né? Com grandes abismos sociais, né? Então a leitura, que na teoria é um direito, ela passa a ser um privilégio na prática, né? Então quando a gente fala assim, o hábito, né, de ler, né? A gente tem que traçar um perfil, mas a gente falando de quem, né? De quais crianças, né? De quais pais lerem para as crianças. Então quando a gente faz esse recorte social, né, a gente vê que no Brasil há um contexto, né, impostos altíssimos, né? Não só em cima dos livros, mas em cima do consumo, que muitas vezes, né, a consequência é a dificuldade do acesso. Uma outra questão, sendo um privilégio a leitura, porque está ligada a recursos, né? Então como que a criança acessa, né? Como que os pais acessam, né? A gente pode falar, mas tem muitas pessoas que sobressaiu, né? A gente tem aí Carolina de Jesus, que morava no Canindé e tal. Show, é verdade, assim, há muitas pessoas que sobressaiu, mas ao mesmo tempo que é um recorte importante, a gente também não pode romantizar, né, as estruturas, né, no qual o país está sendo fundado, né, a estrutura que sustenta esse país, que é de desigualdade, de diferenças econômicas, né, onde o acesso à informação, que é um direito, passa a ser um privilégio, porque você precisa de toda uma estrutura, né, então ainda que todo mundo saiba que a leitura é importante, né, a gente precisa da base, a gente precisa minimamente, né, de recursos para que essas pessoas tenham acesso, né, para que esses pais tenham acesso, né, para que essas crianças possam de fato, né, utilizar dessa informação, desse conhecimento, né, tendo um mínimo, né, tendo tudo o mínimo que é preciso para a pessoa viver dignamente, né. Então existe todo um contexto social que, quando a gente fala disso, a gente precisa considerar, né. Assim, no meu forma de ver, além de tudo que a Juliana pôs muito bem, também é uma questão cultural. A gente, infelizmente, não é uma sociedade que lê bastante. E quando os pais já têm o costume de ler, aquilo está o acesso fácil para as crianças. As crianças, elas valorizam, né, muito o que os pais fazem, porque é o primeiro contato que elas tiveram com o mundo. Então, se meu pai faz, é bom. E é bom pelo exemplo, não é bom porque ele fala que é bom. Porque não adianta o pai falar que é bom ler e ele fica assistindo televisão. Antigamente, ficava nas novelas, né? Agora o streaming. Né? Então, a criança valoriza aquilo que ela vê, não aquilo que ela ouve. O que ela ouve também é valorizado, mas o ato é muito mais forte. Né? E eu procuro alterar, né, sendo um professor, inclusive as provas que eu faço de leitura se assemelham muito com o que nós estamos fazendo aqui. Eu deixo à disposição, né, a biblioteca da escola é bastante grande, a criança escolhe o livro que ela quer ler. Sendo a criança que escolhe o que ela quer ler, é muito mais fácil de eu ter sucesso do que eu impor um livro para ela. E essa criança, ela, além de fazer uma prova falada, eu dou um papel canção para ela, ela vai ter que fazer um desenho que vai ser o recorte dela, de uma linguagem não verbal, sobre o livro. E a prova é exatamente como estamos aqui. Ela vai contando a história. Aí eu pergunto o que a história se assemelha ou diverge com a experiência que ela tem de vida, com outras histórias, seja da televisão, seja do cinema, e fazer um comparativo. Depois ela tem que descrever o texto, né, descrever o desenho que ela fez, ela me contar o que ela desenhou sem ela ver, e me justificar por que aquele desenho representa o livro dela. Nesse momento, ela começa a ter voz. Então, ela começa a sentir que tem um gosto à literatura. Aí pode passar a ser um hábito. Ainda pensando como professores, leitores assíduos, quais os benefícios, aí o Júnior já pôde colocar um pouco também, né? Quais os benefícios que esse hábito, esse acesso à literatura infantil pode trazer para a criança? Vou começar dessa vez, né? Desde os gregos, né? Eles criaram o teatro, né? Então, a sociedade desde aquela época já sentia que o ser humano ele precisava de um momento para poder curar suas dores emocionais, né? Na psicologia é chamada de catarse. Né? Então, quando o ser humano ele fica envolto de uma persona, de um personagem, ele consegue vivenciar sem ser na carne o que outras pessoas que representam personagens podem vivenciar.
E a criança sendo hábil, quando ela sente que aquilo toca na alma dela e toca, ela começa a ter interesse de se tornar uma leitora. E muitas vezes é daí que eu consigo levar crianças para fazer projeto de teatro, né? Uma outra questão também, né, que eu acho bastante interessante, dos benefícios, além da criatividade, aumentar o vocabulário, não só a criança como leitor, mas o adulto como leitor também desenvolve a empatia, né? Então, quando você coloca todo esse sentimento, essa expressão, a gente passa a considerar o outro, né, como um ser também existente e a pensar no outro como uma pessoa diferente de mim, né? E esse processo é importante para realmente essa relação do exercício da empatia, né? Então, um dos benefícios de se ler, né, é você aprender sobre as diferenças, né, saber que as pessoas são diferentes de você, saber que as pessoas têm também suas questões e que você pode tranquilamente se relacionar, não é, com essas contradições, né. Eu acho que isso é bastante importante também para a criança, enquanto um agente, ela está se reconhecendo no mundo, né, e para o adulto também, que já passou por outros processos, né, e que muitas vezes não consegue lidar com essa contradição, né. Então a leitura também ela desencadeia, ela desenvolve, né, essa empatia, né, sobre pensar o outro e respeitar, né, aquilo que é diferente de mim. São pontos que eu de fato concordo, porque conforme eu comecei a ler mais, que eu comecei a fazer teatro, enfim, o vocabulário ele cresceu assim de uma forma, as redações na escola já muda, você já consegue fazer uma redação mais elaborada, a imaginação, que você conhece outros mundos dentro da sua própria casa, né? Então a gente consegue acessar tudo isso, muito legal. Armando Júnior, pensando agora especificamente nas obras do Monteiro Lobato, vamos tomar o Sítio do Pica-Pau Amarelo como exemplo, a sua maior obra, né, da literatura infantil como exemplo. Como as obras do Monteiro Lobato podem agregar no ensino infantil? Pois bem, né? Então você vê, o Monteiro Lobato, que queria fazer belas artes, ele fez direito, porque o avô quis e realmente ele começou a se tornar fazendeiro. No momento que ele se tornou fazendeiro, aquele ambiente é os próprios sítios do Pica-Pau Amarelo. Né? Então, como eu falei, imagina, então o cara que veio a ser o presidente da República pediu para ele doar livros para a escola, coisa que jamais era feito na época, né? Assim, ele é precursor de várias coisas, ele é precursor da literatura brasileira infantil, mas ele também de editor. Na época só se editava livro em Lisboa e Portugal, e ele começou a editar o livro aqui, né? Ele comprou uma revista que virou uma editora e deu chance para vários escritores, né? E quando ele foi pro sítio, né? E deu certo, a menina do nariz evitado, então ele fez a Reinações do Narizinho, que era o quê? Era a Narizinho, que é a Lúcia, né? Mais a boneca de pano, que é a Emília, e começou a ser a líder. Isso que é interessante. Veja, a Lúcia, ela não estudava, porque naquela época a mulher ela tinha que ser feita para ser do lar, então ela não podia ir para a escola. Mas a Lúcia não queria saber, ela é hipercriativa e ela era a protagonista do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E, inclusive, ela bolou uma ideia de comprar um sítio vizinho, né, para poder aumentar o espaço e ali receber os personagens da literatura. Então, veja só. Quando a criança ela tá vendo que as personagens estão se apoiando uma na outra para crescer e saindo daquilo que era para ser, porque ela para ser calada, ela não era para ser líder. Então aquilo é o melhor exemplo que tem para criança. Ela pode se tornar um líder, ela pode sair do buraco dela, ela pode sair do sítio dela, ela pode ganhar o mundo. A maior contribuição do Sítio do Pica-Pau Amarelo, além disso, ele traz os personagens mundiais. Só que ele também dá valor ao folclore brasileiro, né? O Saci, a Cuca, até então era desvalorizado, era menosprezado. Então a criança ela começa a se enxergar que ela pode ser líder e se enxergar que existe toda uma produção nacional, né, que tem que ser valorizada. E valorizada no sentido próprio, porque ele não gosta de estereótipo. Ele faz o Jeca Tatu,
que é o antirromântico, é o preguiçoso. Então, ele, embora ele fosse nacionalista, ele fundou empresas, mas o maior valor e contribuição do Sítio Pica-Pau Amarelo é para a criança saber que se ela articular com ela e com o outro, né, a Juliana falou da empatia, ela pode se organizar e crescer. A melhor coisa que a gente pode ver. Juliana, quer complementar? Não, eu acho que o Monteiro Lobato, né, como o Júnior comentou no início, ele é complexo, né? Ele é um cara de faces e fases, né? E acho que ele percorre, né, essas contradições também, né? Então, por exemplo, o próprio personagem, o Jeca Tatu, né? O que você comentou, né, que ele foi para os Estados Unidos, né, que acontece, o Monteiro Lobato, ele vai ter muitas frustrações, né, que ele vai para os Estados Unidos, ele vai ficar impressionado com toda aquela... trazer para cá, ele vai pegar os recursos dele e vai investir na Bolsa de Valores... A crise de Nova York. E quebra, frustrado. E aí ele, né, vai tentar diversificar, porque ele acha que não devemos só focar no café, né? O café, né, que tem o café é tudo, não precisa de mais. Vai fracassar. Inclusive a revolta dele, né, que a agricultura já tinha seca, eles botavam fogo, né? E daí que veio o Urupês, né, e o personagem Zeca Tatu, né, de ser o preguiçoso, indolente, né? Ele é a pessoa que ao mesmo tempo, né, que ele cria uma personagem, né, que está falando assim, ó, ele tá fazendo, o Monteiro Lobato, ele tem muita influência de pensamentos eugenistas, né, supremacistas, e aí ele vai falar assim, ó, ele vai atribuir, inclusive o fracasso dele econômico, né, então assim, a terra queimada improdutiva, clima não era para aquilo que ele queria fazer. E aí Imagina o desespero dele. Não tinha mão de obra qualificada. Aí o que ele vai falar? Não, a culpa é do negro, né? Na verdade, a culpa... Aí vem o personagem, né? Quem que é ele? É o cara preguiçoso, né? Que não Mas imagina o desespero dele, né? Ele importou as máquinas para poder aumentar a produção literária, a produção dos livros, né, na editora. Com a seca, ele é obrigado a trabalhar só 2 vezes por semana. E depois o futuro presidente, ele desvaloriza a moeda e a primeira falência dele, né? Porque na Bolsa de Nova York já é outra falência, né? Então ele já vende o sítio e depois ele tem que vender a editora. É bastante difícil a vida dele, né? Mas você vê, por outro lado, quando ele escreve a Negrinha, né? Ele mostra, porque a Tia Benta, né? Tia Anastácia, ela ficou louca da vida que teve a abolição. Então ela segurou a Negrinha pra ela e descontava toda a frustração na Neguinha, né? E quando recebe as netinhas dela, né? Elas começam a brincar, a Neguinha fala assim, nossa, ela vai brigar com ela, porque eu quero expressar, eu quero divertir e briga comigo, vai brigar com elas. Naquele momento ela começa a ficar em si, que ela é diferente das outras, né? E nesse momento foi a melhor fase dela, porque como a tia Anastácia deixou brincar com as crianças, foi a primeira vez que ela pôde ser criança, né? Ela nunca tinha brincado com uma boneca, ela não sabia que era uma boneca. E aí, voltando até, né, sobre a questão da literatura, impacto infantil, então ele passa por fases onde ele tem fracassos e tal, e as personagens que ele vai criando tem uma expressão dele, né? Então ele vai criando personagens que vai expressando as perspectivas dele de vida, né? Então quando ele fracassa na economia, ele vai lá e faz uma personagem que representa, que ele acha, né, que é o Jeca Tatu, que ele acha que é a culpa, né? Aí ele vai lá e cria uma personagem. Depois ele vai ter outras fases, vai mudar e vai criar, por exemplo, Zé Brasil, né? E aí vai ser uma outra personagem, né, com outro momento da fase dele. E aí, por exemplo, eles têm narrativas, né, da Dona Benta, tem narrativas da tia Anastácia, né, do tio Barnabé. Então são fases e faces dele que ele vai expressando na literatura infantil o que ele tá entendendo a sociedade daquele momento, né? Então toda a obra que ele faz tem uma referência muito direta com a vida dele, né? O que ele vai passando, né? O que ele vai vivendo, o que ele vai considerando daquela situação. Então todas as personagens, né? Todos os enredos, né? Que foram comentados aqui, tem essa relação, né? Com os fracassos deles, com a imaginação dele, com que ele as aspirações, né? Tem a ver com essas relações também individuais, né? Pessoais do Monteiro Lobato.
Uma carta que ele manda pro Getúlio Vargas, né, criticando a política, né, dos minérios, leva ele à cadeia. Né? Ele ficou condenado 6 meses. Depois, todos os artistas fizeram um manifesto e ele conseguiu ficar só 3 meses preso. Né? Imagina, ele foi preso. E aí, eu ia fazer uma pergunta agora, que vocês já até entraram um pouco dentro dela, mas vou fazer, e se você quiser complementar com mais alguma coisa, fica à vontade. Como já foi falado, né, Monteiro Lobato era racista, isso foi revelado também, né, autenticado, carimbado em um estudo publicado em 2013. Ele também foi membro da Sociedade Eugênica de São Paulo. Como que você vê a gravidade do impacto dessas ideias dele dentro da obra? Essa questão tá bastante presente, né, nas obras deles, né, mas igual a gente já comentou, né, o Monteiro Lobato é um cara que a gente tem que ver por etapas, né, a gente tem que fazer recortes ali, porque ele é um cara complexo, né, ele é um cara que carrega contradições. Então, no primeiro momento, né, só um exemplo, ele cria uma personagem que toda a culpa do fracasso dele, enquanto empreendedor, é dessa personagem, que tá atrelado ao negro, que tá atrelado às pessoas ignorantes, né? E aí ele vai para os Estados Unidos, volta, investe na bolsa, quebra, né? Se frustra, ele vai se alinhar, vai flertar com Júlio Prestes, né? E aí nesse processo que ele já tem uma mudança, uma ruptura, ele vai criar outros personagens, né? Então, por exemplo, a tia Anastácia, ela é muito importante na narrativa, né? E aí, ele tem um lugar pra ela, quando você lê, onde que ela tá na cozinha, né? É muito claro, eu falo assim, a tia Anastácia conta as histórias, as narrativas direto da cozinha, né? Então, tem um lugar muito bem definido, né? Então, é muito presente essas questões, só que no primeiro momento, ele faz uma crítica bastante racial, e ele também é influenciado por grandes pensadores eugenistas, né, que acreditam na supremacia das raças, né? Então ele ali tem influência do Comte, do Nietzsche, né? Então essa ideia, né, de super raça, de super homem, né? Do Darwin, ele tem pega esse pensamento europeu, né, darwinista, que vai também colocar essa questão de raça sobre raças, né? Existem pessoas, né, mais evoluída que outras, né, o super-homem, né, e ele vê nesse primeiro momento, e aí ele tem todo um intervalo, né, nem seria um intervalo, mas tem todo um processo, né, de frustrações, de planos, aspirações, mudanças, e ele chega no momento que ele já tá flertando com a política do Júlio Prestes, né, que ele já tá, muitos estudiosos vão falar que ele vai reabilitar o Jeca Tatu pro Zé Brasil, né, que é um cara que ele vai falar... Então ele vai falar assim, não se é assim, né, se está assim. Ou seja, não é assim, a pessoa tá assim, né, que vai falar do quê? Do campo, né, do camponês, da pessoa que veio do trabalho rural, vai fazer uma crítica aos latifundiários que exploram os trabalhadores, né, vai falar que as pessoas... Não se é assim, está assim. Por que está assim? Porque problemas econômicos, né, estruturas, então ele vai fazer uma reabilitação da personagem. Então quando a gente pega esse processo, ele faz uma mudança. Então no primeiro momento, o Monteiro Lobato pensa de tal forma, ele cria de tal forma, e aí no decorrer, ele vai fazendo, carregando... Ele vai se humanizando. Essas contradições, e ele vai fazendo outros tipos de obra, né, que vai contrapondo o que ele pensou antes, né? Você vê, apesar de todos os fracassos e frustrações, ele continua tendo uma rica produção literária, né? Sim, exatamente. E aí ele começa, então, aí, por exemplo, a tia Anastácia nas suas narrativas, né? Aí, beleza, ela fala lá da cozinha, né? É onde o lugar dela. Só que ela é a pessoa que detém os conhecimentos do folclore, né? Ela é a pessoa que tá perto do povo e que pensa do povo e vai narrar, né, toda essa E a primeira vez na literatura que uma personagem negra tem destaque. Que é ela, depois do tio Barnabé, né, mas ela especificamente, né, aí fala assim que ela é a pessoa que tem o domínio do folclore, né, que é a representante, né, da nossa cultura brasileira, que ele é um cara nacionalista, né, então ele vai, uma ideia assim de meio que humaniza, né. Ela e o Saci, né. Ela, o Saci. E aí meio que dá uma certa humanização, né? Talvez nem seria essa palavra, mas ele dá uma reabilitação para os personagens. Então ele
vai tendo essas contradições, né, nesse processo que ele vai entrando em contato com a economia, se frustrando, né, enfim, ele é um cara também que, né, você comentou no começo, que ele vai fazer um discurso de formatura, um discurso que é considerado agressivo para a época, as pessoas, né, se retira do local e sai. Uma das questões que ele levantou nesse discurso é uma crítica ao bacharelismo, que ele fala assim, ó, vocês aí da academia, né, pra mim não faz nenhuma diferença, né? Então ele faz a crítica, por exemplo, à própria faculdade, né, de bacharéis, né? Então ele é um cara anti-bacharelista, né? Anti-academicista, né? Ele tem seus pontos, então ele é um cara contraditório até o final, assim, que vai trabalhar com essas contradições, que é importante. Eu acho que, enquanto ser humano, a gente lida com as contradições, né? Com essas questões. Muito bacana. O nosso bate-papo ele está se encerrando. Queria saber se vocês gostariam de complementar mais alguma coisa, alguma pergunta que foi feita e lembrei alguma coisa agora, gostaria de compartilhar também. Acho que é importante também lembrar que ele foi muito perseguido, né? O tempo todo ele foi perseguido. Ele escreveu um livro para Histórias para as Crianças, né? Ele foi perseguido pela Igreja Católica. Em 1942, as freiras fizeram um fogaréu para botar fogo nas obras dele, né? Imagina. Ele, quando fez uma crítica que o Getúlio Vargas ele não explorava o petróleo, ele não deixava explorar, ele pegou todos os dossiês que foram publicados, proibiu, né? Então, ele foi um personagem muito forte, que ele defendia com um evidente aquilo que ele acreditava, mesmo quebrando a cara, ele estava lá presente, né? Ele queria muito fazer o Brasil crescer. Eu acho que, por isso que eu quis dar um pouquinho de ênfase dessa questão empreendedora dele, né? Que hoje é muito em voga, mas imagina, 1800 e final de 1890, vamos colocar 1900 e pouco, né? O começo do século passado, isso era novo, né? Imagina que ele, quando estava apoiando o Prestes, né, que procurava petróleo em São Paulo, né, ele criou a empresa de petróleo, depois deu certo, abriu mais 3 empresas, né? E naquela época lá, queriam falar que não tinha petróleo no Brasil, né? E ele prejudicou muito político, e a empresa estrangeira ficou pé da vida com ele, né? E por curiosidade, a pessoa que trabalhava para o Prestes, né, foi quem encontrou petróleo no Brasil em 1939, né, numa cidade chamada Lobato, né, na Bahia, né? Isso é muito interessante, né? Uma outra coisa também que é bem interessante, né, que até hoje a gente não se tem um escritor para literatura infantil, né, com tanto impacto quanto ele, né? Talvez a gente possa até falar do Maurício de Souza, só que aí não é outro tipo de escrita, né? Que a gente fala de quadrinhos, mas na questão de infantil, eu acho que hoje o Maurício de Souza é o cara que mais chega, né, nessa questão das crianças e adolescentes com a Turma da Mônica, né? Mas aí em forma de quadrinhos, né? O Monteiro Lobato, né, ele vem com fábulas, né? Então até hoje assim não se tem tanto impacto, né, na literatura quanto ele tem mesmo, apesar dos anos, né? E uma coisa muito interessante é que ele tem bastante um complexo com a família, né? E ele é um cara que ele não se encontra em nenhum espaço da sociedade, ele não consegue se encontrar ali, né? Então, por exemplo, ele tem algumas questões pessoais que ele é um neto bastardo, né? Na verdade, o vô dele, né, tem uma filha fora do casamento, que vai ser a mãe dele, né? E aí depois que o vô morre, ele herda, né? E o vô dele é o Visconde de Tremembé, né? Um dos maiores barões do café, né, da sociedade brasileira, né? E aí que depois força ele a fazer direito, né? Então tem essa relação de ser bastardo, né? Ele carrega esse sentimento. Ele, quando ganha a bengala do avô, né, ele até altera o nome, né? Pra ficar mesmo das iniciais, né? Na verdade o nome dele é José Renato, né? José e Bento, aí né? fica José Bento, né? Do avô é do pai que ele
Que ele é pega verdade, essa, precocemente acho que foi é do do pai, né? É, Uma isso. herança do pai. Que na verdade foi herança viva, né? Foi precoce a herança. Isso, foi precoce. E aí que os pais morreram primeiro, né, que o vô. Então os pais morrem, ele fica com o vô, com essa relação já de sentimento de bastardo, né, que ele se sente assim. Aí o pai vai morrer, vai deixar a bengala, ele vai trocar de nome pra poder usar essa bengala, né, das iniciais. Então ele troca de Utopia, né? José Renato pra José Bento. Né? Então ele tem toda essa relação assim também pessoal, delicada, né? Que ele não se encontra, né, nos espaços sociais, ele não se encontra nos espaços assim, nem íntimos, né? Então ele é um cara que tá sempre desconcertado, né? Tá sempre fora ali, né? Que eu acho importante. E ele também. sofre muito no final da vida também, né? Porque os 3 filhos deles morrem, né? Antes dele, né? Perde pai, perde mãe, depois acabou morrendo os 3 filhos, né? Só sobrou a filha dele, só, né? Um bate-papo muito bom, deu pra gente conversar um pouquinho, né? Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Juliana Prado e Armando Júnior. Agradecer a casa, né? A Les Café nos recebendo aqui hoje. E a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.